Seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou ajudar você com suas dúvidas para que o seu trabalho fique assim, bem direitinho, tá? E não torto desse jeito aqui. Eu sempre recebo comentários dizendo que o início do tapete fica mais largo, o canto fica arredondado, a lateral não fica retinha e para completar, o final aqui fica muito estreito, né, olha, e aí o trabalho não fica legal. Mas isso aqui é super simples, bem fácil, vou dar umas dicas aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e vai começar a fazer o seu trabalho ficar bem direitinho. Então a primeira dica aqui é manter a uniformidade entre a distância de uma correntinha e outra, tá? No crochê filé, as correntinhas servem como base para a primeira carreira do trabalho e, como o nome já diz, uma base do trabalho vai ditar todo o restante, né? Então elas precisam ser bem feitas e caprichadas aqui para não dar nada errado. Então vamos lá, manter a uniformidade nas correntes. Quando estamos iniciando no crochê, a tendência é a gente apertar demais essa laçadinha aqui, ou fazer o crochê muito na ponta da agulha. Vai dizer que você nunca passou por isso. Eu no começo eu achava que a agulha era muito grossa para passar aqui nessa laçada. Na verdade eu apertava demais aqui a laçadinha, né? E colocava a culpa na agulha. Faltava pouco não passar aqui, olha, o fio. Ou seja, as correntes ficam muito apertadas. Isso aqui faz com que o início do trabalho fique mais estreito, tá? E depois, se a gente também fizer isso aqui com muita pressa, com o fio muito aqui no pé da agulha, ou alongar demais essa laçada aqui para fazer a corrente, claro, vai ficar uma corrente enorme, toda espaçada, e aí, olha, bem diferente, né, da distância que tem os meus pontos altos. E isso não é nem um pouquinho legal, porque se eu fizer aqui 14 correntes, todas, eu tenho quantas aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 correntes, olha, já deu aqui a distância aqui de 13 pontos altos. Se eu fizer mais uma corrente aqui, então já vai ficar mais largo, né, olha. Já vai ficar diferente aí a distância do tapete. O ideal é você pegar aqui um trabalho onde já tenha os pontos bem uniformes, mais ou menos na metade dele, não no início e nem no final, para não correr o risco de estar mais largo ou muito estreito, mais ou menos na metade, onde está bem uniforme. Eu tenho aqui 13 pontos altos, então vou fazer aqui 13 correntinhas para medir ali e ver se está mais ou menos da mesma largura, tá? Da mesma distância. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 correntinhas. Vou medir aqui, olha. Está mais ou menos a mesma distância que tem os meus pontos altos, né? Então significa que o restante do meu trabalho também vai ficar direitinho se eu fizer 13 pontos altos aqui nessas correntinhas. Se eu fizer elas muito solta, e aí vai ficar mais largo, então os 13 primeiros pontos altos vai ficar mais distante um do outro, né? Porque eles ficam exatamente aqui nas correntes, olha, tá? Então precisa ter a mesma distância aqui no início, no meio e no final do trabalho, tá? Então é muito importante que essas correntes tenham mais ou menos a mesma distância. Outra coisa que as pessoas reclamam são os cantinhos do tapete, né, do trabalho que ela está fazendo, que fica assim arredondado e as pessoas ficam bem descontentes. Eu fazia assim também no começo, eu aprendi sempre a voltar lá na quinta correntinha e fazer ponto alto, que daí as correntinhas já formam o primeiro ponto alto, né? Mas eu ficava bem descontente com esse canto arredondado aqui, já que o outro fica direitinho. E aí eu comecei a fazer aqui, olha, um pontinho baixo. Então eu tenho aqui 13 pontos altos, né? Então independente do trabalho que você esteja fazendo, se estiver mandando você voltar na quinta corrente, você veja quantos pontos altos tem na primeira carreira. Neste caso aqui tem 13. Então eu vou fazer uma correntinha a mais, tá? Só uma. E aí eu vou deixar ela aqui para formar o cantinho, vou voltar na segunda contando da agulha para trás e vou fazer um pontinho baixo. Assim, eu formo o cantinho do tapete, olha, o cantinho do trabalho, de forma que ele fique bem retinho. A partir daqui eu faço 2 correntinhas para formar o primeiro ponto alto. E aí eu só vou seguir agora com ponto alto em cada corrente e vou ficar com a mesma quantidade de pontos altos. Ou seja, eu fiz só uma correntinha a mais. E para virar e voltar, eu fiz um pontinho baixo para formar o cantinho do tapete. Para manter aqui a uniformidade na distância entre um ponto alto e outro, você não pode alongar muito esta alça aqui, olha.
essa laçadinha que fica aqui em cima do ponto alto, porque esta laçada é que dita a distância que tem os seus pontos altos. Se você alongar um pouco mais esta alça, o que acontece é que o ponto alto está da mesma altura, mas ele vai um pouco mais à frente, olha. E aí ele não fica tão certinho quanto os outros. Então é sempre manter. Se ficar assim, você desmancha, deixa ele certinho na agulha, ajustadinho mais ou menos na metade, ali da agulha ali, para poder fazer o ponto alto sempre com a mesma distância entre um e outro. Para completar aqui a dica, na lateral do tapete acontece de ficar assim, um pouco mais aberto aqui, né? O ponto alto não fica junto. Quando eu aprendi a fazer crochê, me disseram que eu tinha que fazer 3 correntinhas para virar e voltar, porque 3 correntinhas dava a altura de um ponto alto. Gente, mas o meu ponto alto não é tão alongado assim. Como vocês podem ver aqui, 3 correntes fica bem mais alto que o meu ponto alto. E aí o que acontece é que ele não vai ficar junto mesmo, ele vai ficar mais aberto. Eu fiz esse aqui de forma proposital, para que vocês vejam que vai ficar sempre aberto quando eu virar, olha. Porque 3 correntes não dá a altura, fica bem mais alto que o meu ponto alto. Se o seu ponto for um pouco mais alongado, com 3 correntes já fica certinho, desse jeito aqui, não tem problema e não tem nada de errado. Mas o que acontece é que se o seu ponto for um pouco mais baixo, como o meu, talvez 3 correntes esteja acontecendo isso aqui. E é bem fácil também, porque é só você diminuir para 2 correntinhas, tá? Não vai ficar errado o seu tapete. Mesmo se a pessoa estiver mandando você fazer 3 correntes, mas se 2 fica da altura do seu ponto alto, não tem problema. O que importa é virar o trabalho e voltar fazendo a mesma quantidade de ponto alto. Não importa se você fez 2, 5, 10 correntes para virar, né, e formar. Importa que ela fique mais ou menos da altura do seu ponto alto. Então eu vou fazer o meu aqui para você ver, olha. Eu sempre faço isso no meu passo a passo. Então se você fizer e achar que ficou muito apertado o ponto alto, aí você faz 3 correntes. No meu aqui eu vou te mostrar que 2 correntinhas, elas também não dão a altura correta. Elas ficam, na verdade, um pouquinho menor do que o meu ponto alto. Mas não tem problema, porque quando eu terminar a próxima carreira, olha, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou virar aqui o trabalho e vou voltar com ponto alto em cima de ponto alto. O que acontece é que 2 correntes não ficou mais longa, né, do que o meu ponto alto, não ficou mais alto, ficou um pouquinho mais baixo, olha. Ele está até um pouquinho arredondadinho aqui em cima. Mas não tem problema, quando eu completar a próxima carreira, eu vou fazer um ponto alto em cima da segunda corrente, né? Então vou fazer aqui para você ver como vai ficar certinho. Então já estou chegando aqui no final, olha, de 3 carreiras, né, aqui no meu trabalhinho para te mostrar. Aqui eu tenho aquelas 2 correntinhas, olha, que ficam um pouco menor do que o meu ponto alto, né? Que elas ficaram um pouquinho curvada, porque ela fica mais baixa do que o meu ponto alto. Eu preciso fazer um ponto alto aqui então na segunda correntinha. E aí você vai ver que como um passe de mágica ele vai ficar retinho aqui porque esse ponto alto alonga e puxa ele, olha, para juntar com o meu ponto alto. E aí a lateral do meu tapete aqui também fica bem direitinha. Então se a lateral do seu tapete está ficando assim, pode ser que 3 correntes sejam um pouco demais para a altura do seu ponto alto, tá? Então não tem nada de errado se você começar a fazer assim. Se a gente precisava somente virar e que essas correntes formassem a altura de um ponto alto, tá certo. Eu tenho aqui, olha, com 2 correntes ficou correto também. Então, 3 correntes também daria certo se ficasse certinho, se não ficar um pouco mais aberto. Aí você caprichou aqui no início, fazendo as correntinhas bem uniforme, na lateral, durante a confecção do trabalho. E no final você não pode querer ver, assim, na pressa de ver o trabalho pronto, não manter a uniformidade dos pontos. Então, para que fique direitinho, é só você continuar mantendo a uniformidade dos pontos, que independente da carreira que você terminar, o trabalho vai ficar bem direitinho. Eu espero que você tenha gostado aqui das dicas. Comece a fazer os trabalhos que eu posto aqui no canal. Todos são bem fáceis e com essas dicas aqui agora o seu trabalho vai ficar bem direitinho. Se você gostou das dicas, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você recebe um aviso quando eu postar novidade por aqui. Me siga também no Instagram, que é @blogdocrochê. Um forte abraço e até a próxima!